Querido irmão, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 8, e nós vamos orar, em seguida farei a leitura do verso de número 18 ao 22. Mateus, capítulo 8, de 18 a 22. Todos abriram? Vamos orar, irmãos, depois eu lerei o texto. Ó Deus bendito, nesta hora do culto, tomamos a Tua palavra em nossas mãos e agradecemos porque a temos em nosso próprio idioma. E o Senhor nos deu a capacidade para ler, para ouvir, e segundo a ação do Teu Santo Espírito, de aprender as verdades aqui postas. Nesta noite, mais uma vez, suplicamos que o Senhor continue a agir em nós, abrindo o nosso entendimento, para que possamos saciar a nossa fome e sede da Tua palavra, e que alimentados, possamos viver para o louvor da Tua glória. Toma cada um de nós nas Tuas mãos, Senhor, e faze-nos concentrados neste momento tão importante do culto ao Senhor. Assim oramos em Cristo com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor, irmãos. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Amém. Meus queridos irmãos, vivemos num tempo, em um momento, onde talvez cada uma dessas crianças que estão aqui hoje e que tem acesso a um aparelho celular, saberá, em poucas palavras, explicar o que é ser um seguidor. Eu imagino que isso seja comum. Se pegar o José, a Valentina, quem sabe o Heitor, ali também, vai explicar. E talvez até diga que ele é um seguidor de alguém, ou é seguido por alguém. O certo é que nós temos hoje na nossa mente esse conceito de alguma forma estabelecido. O seguidor é aquele que contempla no outro características que lhe são próximas, que lhe atraem e fazem com que ele passe então a orientar a sua vida a partir daquilo que o seu mestre, entre aspas, apresenta. Então, de repente, a pessoa é um seguidor de alguém que é um referencial na moda. Aí ele vai tomar como referência a forma como ela se veste. De repente, essa pessoa é um referencial na culinária. Então, ele vai tomar como referência as receitas daquela pessoa. E assim por diante. Mas essa palavra ela não é uma palavra nova. Mas, de alguma forma, o seu significado foi desviado desse sentido espiritual para esta realidade mais geral, como citei agora há pouco. Quando nós lemos a Escritura e falamos de seguidores, falamos daquelas pessoas que têm mestres, referenciais espirituais aos quais eles, de maneira irrestrita, seguem. Estes mestres são os seus padrões, de tal sorte que eles pautam a sua vida e até morte, pelo que eles apresentam, pelo que eles ensinam.
Mas quando nós falamos de ser seguidor de Jesus Cristo, aí o funil é maior. Porque não se trata apenas de dizer que é seguidor, ou quem sabe adotar este ou aquele procedimento, mas é uma entrega irrestrita da vida, uma renúncia, a ponto de o próprio Senhor Jesus Cristo dizer que aquele que quer segui-lo tem que dia a dia morrer para si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Eis a grande dificuldade. No texto que nós acabamos de ler, irmãos, nós temos duas pessoas que querem seguir a Jesus Cristo. E logicamente que Cristo, estando no início do seu ministério, era de se esperar que ele abraçasse essas pessoas e recebesse com alegria. Mas não é isso que vemos no texto. Pelo contrário. O que Cristo diz àqueles que querem segui-lo são palavras extremamente duras, diretas, que eu tenho certeza que muitos de nós não desejariam ouvir. E se ouvisse, era possível que até interpelasse ao próprio Senhor Jesus Cristo nos seguintes termos: mas Senhor, tu não precisas de seguidores? Eu estou me dispondo, porque o Senhor se interpõe desta forma. Mas para estas pessoas, cabe-nos olhar, e eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, para João capítulo 6. Por favor, abra a sua Bíblia. Certa feita, algumas pessoas também disseram que seguiriam ao Senhor Jesus Cristo e começaram a seguir, mas Cristo, percebendo a real motivação destas pessoas, para e interpela essas pessoas e diz algo extremamente duro, à semelhança do que foi dito agora, no texto de Mateus. Mateus está em relação com João capítulo 6, que eu pedi que vocês abrissem, verso de número 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Diante disto, à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha aí o que aconteceu. Então perguntou Jesus aos 12. Olha bem, ele está perguntando para os 12. Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vocês querem também deixar de ser meu discípulo? A preocupação de Cristo não era ter qualquer seguidor, ou muitos seguidores. Cristo não estava importando com likes ou dislikes. Ele queria fiéis servos. E aí, um dos seus discípulos, Simão Pedro, responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Estão vendo? Cristo nunca esteve preocupado se você queria segui-lo ou não. Essa é uma necessidade minha, sua, daqueles naquela época. O que Cristo quer são verdadeiros seguidores. E aí esse texto nos apresenta algo inusitado em face de todo esse contexto. Porque lembre que na última vez, no último sermão, eu falei que este capítulo 8, 9 e 10 estavam recheados de um tema único, que era a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E ele tinha demonstrado, conforme vimos até o verso número 17, a sua autoridade sobre as enfermidades e sobre espíritos imundos. E logicamente que as pessoas viram esses milagres, elas ouviram acerca destas coisas. E nada mais do natural do que ser um seguidor de alguém que é um, entre aspas, superstar, alguém conhecido, alguém famoso, alguém poderoso.
Quem não queria ser discípulo de Cristo? Quem não queria seguir a Jesus em face de tamanha demonstração de poder, de autoridade? Mas Cristo não quer pessoas que estão atrás dele por causa da sua autoridade, ou pela fama que poderão ter sendo discípulos de Jesus. Ele está atrás de discípulos que verdadeiramente o amem e desejem servi-lo, mesmo que percam tudo, mesmo que sejam considerados como escória do mundo, lixo, por amor a Jesus. Então, irmãos, o que esse texto nos ensina sobre os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo na perspectiva de Cristo? Que tipo de seguidor Jesus não quer com ele? Que tipo de discípulo Jesus Cristo não tem interesse? Ou no máximo quer levar a reflexão para saber se aquela pessoa de fato entende o que é segui-lo. E o texto nos apresenta 2 tipos. O primeiro deles está aí nos versos de número 19 e 20. Note que no início o Senhor Jesus Cristo manda as multidões passarem para outra margem, mas eis que esses 2 de alguma forma se destacam e ali permanecem porque eles têm algo a dizer ao Senhor Jesus Cristo. O que eles têm a dizer é exatamente que eles querem seguir a Jesus. E o primeiro que se aproxima dele é um escriba. De maneira geral, o escriba, ele é o doutor da lei. Muitos dentre os escribas eram também considerados como fariseus. E nada melhor do que ter como mestre, ou portanto ser um seguidor de um mestre. Se você lembrar, há pouco tempo atrás, ao final do Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas com o que ouviram do Senhor Jesus Cristo. Verso 28 e 29 do capítulo 7 diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os o quê? Escribas. Então, este mestre da lei, que aqui também é posto, escriba, viu aquilo e disse: não, eu preciso seguir alguém como esta pessoa. Olha como as multidões observam ao seu proceder, a forma como ele ensina, o seu conteúdo, olha a autoridade que ele tem sobre as enfermidades, sobre os espíritos imundos. Este é o mestre que eu preciso ter. Certamente será muito bom para mim. E ele é rápido em dizer que quer seguir a Jesus. Eu creio que se fosse um de nós, diria: imagine, hein, um mestre da lei querendo me seguir, que honra seria para Cristo. Não, Cristo está preocupado com isso. E aí vem a resposta perscrutadora do Senhor Jesus Cristo, a primeira. Ele diz assim: você quer me seguir para onde quer que eu vá, não é? Você quer mesmo? Aí Cristo diz: as raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos. Bichos têm onde morar, têm onde ser acolhidos. Mas o Filho do Homem, e aqui essa designação, ao meu ver, refere-se à humildade do Senhor Jesus Cristo, e aqui você precisa analisar esta expressão, Filho do Homem, à luz do contexto, mas esse contexto remonta à sua humildade, ao fato dele nada possuir. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que ele está dizendo? Você está atrás de fama, mas você sabe que me seguir implica em sofrimento, em renúncia, em dor, em angústia, em padecimento, porque a necessidade mais básica, que seria moradia, eu não tenho. E logicamente que isso é dito dentro de um contexto. E eu queria que você, por favor, voltasse algumas páginas do Evangelho segundo Mateus. Vamos analisar alguns sofrimentos de Cristo. Primeiramente, o sofrimento de Cristo em ter se encarnado. Mateus capítulo 1, do verso número 1 até o 17, fala da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Então, ele é de fato filho de Davi, filho de Abraão, não é? E ele se encarnou. Este é o primeiro sofrimento de Cristo. O primeiro estágio da sua humilhação. Ok? Então, ser seguidor de Cristo implica em humilhação. Ter se encarnado é essa humilhação.
A segunda coisa que você vai observar, irmãos, já no capítulo de número 2, é que ser filho do homem implica em não ter onde nascer. Onde foi que Cristo nasceu? Na estrebaria. Por quê? Porque não tinha lugar onde ele fosse o quê? Acolhido. A terceira coisa é que ser filho do homem implicava em ser perseguido. Você lembra o que Herodes fez? Você quer mesmo me seguir? Humilhação, não ter onde ser acolhido, ser perseguido. O terceiro estágio da sua humilhação, à luz desse texto, irmãos, implica em se submeter à lei. Lembra quando ele foi batizado? Que ele se submeteu. Lembra quando ele foi circuncidado? Também submeteu. Mas o texto de Mateus também nos informa que ele se submeteu à tentação, a ser tentado pelo maligno. E foi no deserto, 40 dias, sem comer. E aí, quando você olha tudo isso pelo que o Senhor Jesus Cristo passou, e aquele escriba precipitado dizendo, eu seguirei o Senhor por onde quer que fores, Cristo disse, pense direito, calcule, porque ser meu seguidor implica em renúncia, sofrimento, dor, angústia, padecimento. Você quer isso? Você quer isso? E quando eu olho para esse texto, irmãos, eu fico considerando o seguinte: quantos hoje são precipitados, achando que seguir a Jesus é, quem sabe, entrar numa igreja muito confortável, climatizada, sentar no banco confortável, botar uma roupinha bonita, vir todo domingo para a igreja, quem sabe uma Bíblia bonita, falar umas 2 ou 3 palavras teológicas, soar bem bonito, e se esquecem do dia a dia como servo de Jesus Cristo, da mortificação da carne, da renúncia pessoal, do abrir mão dos seus desejos em função da vontade de Cristo, por entender que a sua comida e a sua bebida é fazer a vontade do Pai. Você está pronto para isso, meu filho? Ou você quer holofote como cristão? Nós temos hoje esse instrumento, né, que nos ajuda muito, inclusive aqui eu estou diante dele, que é essa capacidade de transmitir para o mundo inteiro, né? E eu devo admitir que muita coisa boa tem sido passada, mas, irmãos, também tem sido porta para muita tentação, porque muitos têm entendido que ser cristão é fazer vídeo no YouTube, lançar no Instagram, fazer posezinha, botar versículo. Mas eu queria lembrar de uma coisa, que as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele abriu mão de tudo isso para cumprir a vontade do seu Pai. Você está pronto para ser discípulo de Cristo, meu filho? Quando falta a mistura na mesa, você reclama. Quando a febre aumenta, você reclama. Se a água está fria, você reclama. Se o colchão afundou um pouquinho, você reclama. Quem sabe se faltou luz aqui, esquentou, você já está se abanando, reclamando. Você parece que não entendeu ainda o que é abrir mão da glória para viver uma vida humilde e de renúncia. Não, filho, eu não estou dizendo para você fazer voto de pobreza. Eu estou dizendo que o seu coração tem que ser treinado para a humildade. Você está pronto para ser discípulo de Cristo? Uma das grandes alegrias ministeriais que tenho, não é a única, é ver pessoas sendo convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Que bênção é! Louvado seja Deus por isso. Pessoas que querem ser seguidoras do Senhor Jesus Cristo, bendito seja Deus por isso. Isso é obra do Espírito Santo de Deus, mas essas pessoas não podem entrar nisso desavisadas, achando que a vida cristã é um passeio no parque, porque não é, nunca foi
jamais será. Há um texto na Escritura que eu queria que você lesse comigo, por favor. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2. Eu quero ler 2 textos. Esse primeiro de Filipenses. Abriram? Filipenses 2:5. Esse será o primeiro texto que eu vou ler. Diz assim: olha só o que implicou para Cristo vir ao mundo para salvar pecadores, entre os quais nós estamos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de quê, irmãos? De cruz. Este foi o exemplo de Cristo. Agora, por favor, abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 16. Vou ler a partir daí. Outra vez digo, pense, quando eu estiver lendo esse texto, pense o seguinte: o modelo de Cristo de renúncia e o modelo de Paulo de renúncia. E pense se esse é o seu modelo. Não olhe para o outro, pense em você. Outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia se o pensais, recebei-me como insensato para que também me glorie um pouco. O que falo não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu sou. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, preste bem atenção. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Me diga uma coisa. Você está preparado para isso? Mas o que é que nós queremos? Já dizia meu filho amado. Sossego. O que eu quero? Sossego. Mas ser discípulo de Cristo, ainda que seja ter sossego na alma, não quer dizer que tenhamos uma vida livre de dificuldades. Meu filho, antes de dizer que quer ser discípulo de Cristo, calcule o quanto vai lhe custar ser discípulo de Cristo. Eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de dar bens. Não é isso necessariamente.
Eu estou falando daquilo que você vai ter que abrir mão para ser de fato discípulo de Jesus. Está preparado? Você está preparada? É isso que você quer? Bendito seja Deus se for isso que você desejar fazer na dependência dEle. Porque somente nele conseguiremos ser seus discípulos. O segundo exemplo que o texto nos mostra, então o primeiro é este que Cristo diz: eu não quero os precipitados, que não calculam qual o custo de ser meu discípulo. Segundo, volte seus olhos agora para o verso 21 do capítulo 8. E outro dos discípulos lhe disse, veja, esse é discípulo, está vendo? Mas esse discípulo, possivelmente nominal. Eu sou discípulo de Jesus. Aí disse que queria segui-lo. Talvez estivesse entre aqueles que ouviram o sermão do monte. Disse, Senhor. Note que ele reconhece que Cristo é o quê? É Senhor. O outro reconheceu que ele era o quê? Mestre. Senhor. Usou o termo correto. Permite-me primeiro sepultar meu pai. Que pedido nobre, piedoso, não é? Segundo a lei, inclusive. Mas aí Cristo aproveita essa ocasião para identificar uma outra característica daqueles que ele não quer como seu discípulo. E a sua resposta evidencia isso. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Há pelo menos 4 indicativos aqui para compreender esta ideia de permitir sepultar o seu próprio pai. Havia uma ordenação no Antigo Testamento nesse sentido, era uma honra devida, mas existem aqui possibilidades. Vou destacar 2 delas porque creio que fazem jus a esse texto. A primeira seria que o pai deste jovem, deste discípulo, ele não tinha morrido ainda. Então o que ele estava dizendo é: Senhor, eu vou até lá, quando ele morrer, eu te sigo. Mas quando é que ele ia morrer? Quando seria essa morte? Qual de nós sabe a hora em que vamos morrer? Nenhum de nós. A morte e a vida estão na mão do Senhor. Ele é quem sabe. Pode ser agora, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não sabemos. A segunda possibilidade seria a seguinte: que esse pai realmente tivesse morrido e não adiantaria mais nada a ele ir lá, porque outras pessoas teriam a incumbência de sepultar esse pai. Então qual seria a sua atuação lá? Mas essa foi a fala dele. E revelou algo do seu próprio coração, a saber, Cristo não era a sua prioridade. Esse tipo de discípulo Jesus Cristo não quer. Discípulos que não têm a Cristo e ao seu reino em primeiro lugar. E nesse sentido, irmãos, o exemplo aqui é emblemático, porque você vai ver, meu Deus, como é que eu vou desonrar os meus pais? Mas eu quero que você se lembre que a palavra de Deus manda sim honrar pai e mãe. Mas ele diz também em sua palavra, que não, aquele que não estiver apto para deixar pai e mãe, por amor de mim, não são dignos de mim. E era exatamente o que esse discípulo queria. Dá para eu ajeitar uma coisinha aqui, depois eu vou e te sigo. Irmãos, Cristo não quer isso. E aqui mais uma vez eu vou me reportar àquilo que foi dito anteriormente. Por favor, volte algumas páginas aí da sua Bíblia. Primeiramente, quando o Senhor Jesus Cristo veio para cumprir a sua missão, ele teve um precursor. Não foi? Seu primo João. É um exemplo que nós vamos olhar. Mas antes dele, teve alguém que priorizou o reino em detrimento da sua própria vontade,
Quem foi? Os seus pais. Lembra de Maria, quando recebeu a notícia de que estaria grávida pelo Espírito Santo? Eles fazem em mim a sua vontade. E José, quando recebeu a orientação de que sua esposa estava grávida, estando desposada com Maria, ele decidiu secretamente deixá-la, mas o Espírito de Deus apareceu, o anjo do Senhor, aquela noite, e disse: não deixe, porque ela concebeu do Espírito Santo. E o que foi que ele fez? Sua prioridade não foi a manutenção do seu caráter, mas fazer a vontade de Deus. João Batista, a quem eu me referi agora há pouco, no capítulo 3, vai mostrar que quando ele veio para fazer a vontade do Senhor. E o seu próprio estilo de vida, além de apontar para ser o precursor, revelava essa renúncia. Por favor, veja comigo Mateus 3,3, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E olha a mensagem de João: usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saiu a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Qual é a prioridade? Sua própria vida ou o reino de Deus? E o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou no Sermão do Monte, no capítulo 6, verso de número 32 e 33, o seguinte: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Qual é a prioridade, meu filho? Cristo não está dizendo para desonrar pai e mãe. Ele está fazendo com que aquele discípulo naquela época pensasse, e todos que vieram depois dele, que quem quer ser discípulo de Jesus Cristo tem que entender que Cristo tem a primazia na sua vida. Quem não quer ter a Jesus como primazia, não pode ser discípulo de Cristo. Irmão, eu não sei quanto a você, mas eu devo admitir que ao ler estas palavras e refletir sobre elas, mesmo que você tenha muito tempo na vida cristã, longa experiência, vasta, farta, você deve parar para pensar. Porque muito facilmente incorremos em um destes erros. Não entendemos as implicações do que é ser um discípulo de Cristo. E não entendemos que ser discípulo de Cristo implica em ter a Jesus como prioridade. É muito fácil ver isso em nossa vida. Basta olhar para a nossa postura, para as nossas decisões, as quais tomamos todos os dias, e que de maneira muito clara revelam que não calculamos o que de fato é ser discípulo de Cristo, e não entendemos que Cristo é a nossa prioridade. Diante desse texto, irmãos, cabe algumas considerações. A primeira delas: se você está aqui nesta noite, eu quero lhe dizer que esta é a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida, é ser um discípulo de Jesus Cristo. Se você tem uma decisão importante a tomar, é esta: ser discípulo de Jesus. Mas não é qualquer discípulo. Não é um discípulo fora do padrão que ele estabeleceu, é um verdadeiro discípulo. Se você está tomando essa decisão, movido pelo Espírito Santo de Deus, bendito seja Deus por isso.
Louvado seja o Senhor que lhe moveu a isto. Porque se você observar no verso de número 9 do capítulo 9, você tem um cobrador de impostos, Mateus, um ladrão, que vivia roubando, portanto, e que foi chamado pelo Senhor para ser discípulo de Cristo. E olhe bem que ele usa a mesma palavra que esses dois anteriormente utilizaram. Veja comigo Mateus 9, 9. Partindo Jesus dali, vinha um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, o que foi que ele disse para Mateus? Segue-me. O que foi que aqueles dois disseram antes? Seguir-te-ei. E o outro, seguir-te-ei. Mas Mateus não se dispôs a ir. Ele foi chamado irresistivelmente por Jesus Cristo. Vocação eficaz. Deixou tudo. E é este evangelista que nós temos aqui, relatando esses acontecimentos. Então, meu querido irmão, irmã, jovem, adolescente, até criança, que o Espírito de Deus age também nas crianças. Se Ele está te chamando, louvado seja Deus por isso, porque essa é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida, é Jesus Cristo te chamar para que você seja seu discípulo. Não tem nada melhor do que isso. E não é chamar de qualquer jeito, é chamar de maneira o quê? Eficaz, irresistível, incontrolável. Você não consegue barrar. Você só entende que a partir dali sua vida é para Jesus. A segunda coisa que eu queria lhe dizer à luz desse texto é que tem muita gente enganada achando que é discípulo de Jesus e nunca foi discípulo de Jesus. Como isso tem se avolumado, irmãos? Meu Deus. E Mateus explica isso. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Olha só como é que a gente vê um bocado de gente dizendo que é discípulo de Jesus, mas basta algumas situaçõezinhas que isso logo se revela que não é verdadeiro. Mateus capítulo 13. Vou ler a partir do verso de número 18. Diz assim, ó. Abriram? Mateus 13, 18. Olha só. Atendei vós a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata que lhes foi semeado no coração. Este é que foi semeado à beira do caminho. Efeito nenhum, zero. Mateus 13, agora 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Seguir-te-ei, Senhor, para onde quer que fores, estou pronto. Mas não tem raiz em si mesmo. Não é isso que o texto diz? Sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Se alegrou, e logo o quê? Se escandalizou. O que foi semeado entre espinhos, é outro tipo de solo, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, e a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica o quê? Infrutífera. Esses dois tipos são estes que entram aqui, ó. Exatamente nessa parte. Seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas quando o negócio aperta, quando a resposta de oração parece não vir, quando o dinheiro fica curto, a saúde não é mais a mesma, quando aquele projeto que ele usou a Deus para idealizar não dá certo, aí ele abandona. E aí é isso que eu estou dizendo. Para a nossa tristeza, porque eu creio que seja a sua também, é possível que tenhamos muito entre nós enganados, achando que querem seguir a Jesus,
mas estão longe disso, porque não calcularam direito. Quando o rei vai para uma guerra, o que é que ele faz? Calcula, para saber com quantos ele vai vencer. Quando o homem vai construir uma torre, o que é que ele faz? Ele calcula, para saber se tem condição de concluir, para que depois não passe alguém lá e diga lá, começou e não terminou. Não é assim que Cristo quer que aconteça conosco. Mas essa é a ocasião que você tem, dada pelo Senhor, para aferir seu coração. E ver de fato se você realmente é um seguidor de Jesus. Mesmo que você esteja aqui com roupinha de crente, bolsinha de crente, Bíblia de crente, professou a fé, veio dizimar, mas o tempo todo se examine. O tempo todo. Não se iluda, porque você pode enganar muitos, mas não enganará ao Senhor. A minha outra questão ao olhar para esse texto é que também existe um outro grupo de crentes, como o texto nos diz, irmãos, que querem enganar a Jesus dizendo que ele é prioridade e na verdade não é. E o ponto mais evidente disto é na hora de tomarmos decisões. Das mais simples às mais complexas. Então vamos lá, pense comigo. Se eu sou seguidor de Jesus Cristo é a prioridade na minha vida, certo ou errado? Certo. Se ele é prioridade na minha vida, quem manda no meu tempo? Quem tem prioridade na minha vida. Se ele é Senhor da minha vida, se eu sou seu discípulo, se ele tem prioridade na minha vida, se ele é Senhor do meu tempo, para quem é o meu tempo? Se o meu tempo é de Cristo, porque ele é prioridade na minha vida, e eu sou seu discípulo, que tempo tenho reservado para ele? Tá bom, pastor, tempo não, vamos outra coisa, né? Porque aí eu já perdi nessa. Porque eu descobri que meu tempo não é uma prioridade enquanto discípulo de Cristo para Cristo. Porque eu não tenho tido tempo nem para orar, nem para ler a Bíblia. Para vir à casa de Deus também não tenho tempo. Então vamos pensar em outra coisa, não é? Meu corpo. Minha vida é para Cristo. Quer comamos, quer vivamos, quer morramos, quer vivamos, digo, somos do Senhor. Dizemos até que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o meu corpo deveria ser usado para a glorificação do nome do Senhor. Romanos 7. Para a prática da justiça. Bênção, não é? Amém, Senhor. É isso mesmo, pastor. Pois é. E o quanto do seu corpo, da sua vitalidade você tem usado para o serviço do reino de Deus? Você quer pensar mais ou é melhor admitir que você não tem a Cristo como prioridade e quer consertar isto? Poderíamos falar dos bens, da sua capacidade intelectual, da sua formação. Poderíamos falar da sua família, de tantas outras coisas, irmãos. Mas o que é triste observar é que vamos chegar à conclusão, muitos de nós, de que Cristo não tem sido, na prática, prioridade na minha vida. Isso não é triste? Isso não te incomoda? Isso não te faz pedir a Deus perdão? Ou você vai ouvir, dizer é mesmo, vai-se embora por aquela porta e vai continuar a vida do mesmo jeitinho de sempre, enganando e sendo enganado.
Cristo é a prioridade na minha vida. Você precisa dizer isso e viver desta forma. Lembre-se disso. Eu quero finalizar dizendo aos irmãos o seguinte: tem discípulos que Jesus chama, não porque encontrou algo de bom neles, tá? Porque ele os transforma. Tem outros que se acham muito bons e querem se arvorar a servi-lo. Mas ser discípulo de Jesus Cristo é a expressão da graça dele sobre pecadores que jamais poderiam ser discípulos dele. Jamais, porque não tem nada. O que nós temos para ser discípulo de Jesus Cristo? Mas pela graça dele, ele nos tira da nossa miséria, nos chama irresistivelmente, nos transforma e nos habilita para que possamos servi-lo, entendendo que servir a Jesus Cristo implica em renúncia e estabelecimento de prioridade. E esta prioridade é Jesus Cristo e seu reino. Então, se você está aqui nessa noite e se viu incapaz de ser um discípulo, essa é a melhor condição. Porque é exatamente estes que se veem pobres de espírito, que são considerados alvos da graça do Senhor, que faz de pecadores, miseráveis pecadores, discípulos, instrumentos preciosos nas mãos do nosso Mestre e Senhor, Jesus Cristo. Que seja assim com você, e que cada um dos que aqui estão nessa noite, seja de fato discípulo do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.